Olá, sejam bem-vindos ao De Letra em Ponto. Esse é o nosso primeiro vídeo e espero que seja o primeiro de muitos. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e já deixe o seu like. Bom, vamos lá. Ler é importante, é necessário e ponto final. Sem discussão com relação a isso. Apesar disso e de todo mundo ter ciência, né, sobre a importância da leitura, porque muitos brasileiros têm tanta dificuldade em pegar um livro e ler. Para a gente seguir com a conversa, é importante primeiro a gente definir o que é um leitor, tá? Para essa definição desse vídeo do que é um leitor, eu usei a definição do Instituto ProLivro, uma pesquisa que eles fazem, eu não tenho certeza com relação à periodicidade, tá? Eu sei que a pesquisa de 2024 foi a 6ª edição, que é uma pesquisa que eles fazem para avaliar o comportamento dos leitores dentro do Brasil, né? O nome dessa pesquisa é Retratos da Leitura no Brasil. Eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou deixar também na descrição o link, caso vocês queiram, tenham interesse em acessar a pesquisa como um todo, tá? É muito interessante. Deixa eu chegar aqui na página, onde eles definem, ó, vamos lá. Definição de leitor e não leitor. Leitor é aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro de qualquer gênero, impresso ou digital, nos últimos 3 meses. Gente, vamos lá. É algo fácil, né? Você não precisa nem ter terminado o livro, só de você ter começado um livro e nos últimos 3 meses, mesmo que você não tenha terminado. Então, só começou o livro, você já é considerado um leitor. Se eu fosse falar, né, definir o que para mim é um leitor, seria totalmente diferente disso, né? Então, um livro a cada 3 meses é fácil, concordam? Só que os números mostram diferente disso. De 2019 para 2024, o Brasil perdeu 7 milhões de leitores. É muita gente. 7 milhões de leitores, ou seja, 7 milhões de pessoas deixaram de ler dentro do que é especificado aqui como leitor, né? E aí nessa pesquisa, uma das perguntas que eles fizeram aos entrevistados é com relação ao preço do livro, né? O que achavam, a maioria ali colocou que achava caro. Concordo que o livro é um item caro hoje em dia, só que eu não concordo que as pessoas deixem de ler por conta disso. Primeiro que existem inúmeras alternativas, né? Sebos, pegar emprestado algum livro, ler no meio digital, né? Através do Kindle, que nem sempre, né? Mas às vezes a gente encontra coisa interessante por preço bom. Então existem alternativas a isso. E outra, né? Um segundo ponto com relação ao preço. A gente gasta com tanta coisa, se você falar que você compra um livro bom por R$40, R$50, gente, R$40 hoje a gente gasta no McDonald's, certo? Então, não é nenhum absurdo. E além do que, pensar que por trás de uma produção de um livro, tem um trabalho de um editor, de uma editora, de um revisor. Se for um livro de língua estrangeira, tem o tradutor, tem toda a parte de arte do livro, tem o material em si, né? A capa, o papel utilizado, a tinta, enfim, né? Então, é barato? Não é. Mas, na minha opinião, não é isso que justifica tanta gente não ler ou deixar de ler. Outras 2 alternativas que foram as mais escolhidas ali, que também me chamaram a atenção, e conversam entre si, né? É a falta de tempo e a falta de paciência de sentar, se concentrar e ler um livro. Então, eu acho que é fácil a gente entender o porquê essas 2 alternativas foram as mais escolhidas, porque hoje em dia, o que a gente mais passa tempo fazendo? Internet e redes sociais, né? O Instagram, você fala, vou dar só uma olhadinha, quando você vê, você tá lá 2 horas só rolando tela. E se você for competir um livro, né, que é algo que você precisa se esforçar para concentrar ou para entender aquilo que você está lendo, se a gente for competir isso, né, você parar para fazer isso, que demanda uma certa atividade da sua parte, demanda uma vontade da sua parte,
e você só fica ali na tela do celular rolando o Instagram, a competição é desleal, né? Então eu acho que é uma questão, gente, de escolher as prioridades, né? Então de você parar um pouquinho, não, eu vou focar aqui, eu vou ler esse livro, vou me dedicar, começa aos pouquinhos, deixa um pouco o celular de lado, deixa um pouco o Netflix de lado, televisão de lado, redes sociais de uma maneira geral. Não tô falando, né, ai, vamos parar, ninguém mais vai assistir Netflix, ninguém mais vai olhar Instagram, não é nada disso, né? É só a gente conseguir de uma maneira inteligente mesclar o nosso tempo, dividir o nosso tempo. E outra parte que eu achei também bem curiosa com relação a essa pesquisa é que a maior parte dos leitores estão concentrados ainda ali no período da infância e depois na fase adulta para a terceira idade, né? De estar concentrado numa faixa etária infantil, eu acredito que seja muito a questão da influência e do estímulo da escola, né? Que as crianças vão ler, enfim, e aí depois com a fase mais adulta para a terceira idade, talvez seja uma fase que tem um pouco mais de tempo, né? Ali quando as pessoas já se aposentaram, não sei, né? Acho que fica uma curiosidade aí. E tá bom, e aí vamos lá. Por que é tão importante? Qual que é o impacto disso, de deixarmos de ler, né? De não lermos? Gente, a leitura, ela é muito importante para a questão cognitiva, para o aumento de vocabulário. E quando eu falo de aumento de vocabulário, não é assim, você ter aquele monte de palavra rebuscada e usar isso na sua fala, não é isso, né? Pesquisas comprovaram já que quanto mais vocabulário você tem, melhor é a sua percepção da vida ao seu entorno e melhor você se expressa, melhor você consegue se expressar, opinar, argumentar, né? Por quê? Se você sente, por exemplo, vamos usar aí uma palavra super ok que todo mundo conhece, angústia, né? Então é aquele sentimento, quando alguém fala, o sentimento de angústia, você sabe o que é esse sentimento, né? Você tem ali na sua cabeça o que é a angústia. Por quê? Porque você conhece a palavra angústia. Agora, nada impede de você ter algum outro tipo de sentimento, mas você não consegue expressar aquilo, por quê? Porque você não tem palavras, né, para explicar aquilo. Você não tem um repertório, você não tem um vocabulário. E a questão cognitiva também, que assim, o fato de você ser um leitor não basta você saber decodificar palavras, né? Então, por exemplo, você saber que o P mais o A dá pá. E se você colocar o T mais o A é tá. E juntando tudo, então é pata. Não, né? A questão de ser leitor, de ter uma capacidade cognitiva é de entender, de interpretar aquilo que você está lendo, né? E quanto mais capacidade cognitiva você tem, quanto mais repertório você tem ali por conta de histórias, né, que você leu, seja livro de ficção ou não ficção, melhor você vai melhorar a sua capacidade crítica, ou seja, você vai ter uma capacidade de decidir por si só e não comprar a opinião dos outros, ou porque fulano falou isso, então então essa é a verdade. Não, você vai ter a sua capacidade de discernir, né, enfim, de ter a sua opinião com relação às coisas, né? O uso de internet, gente, tem feito o nosso cérebro ficar cada vez mais preguiçoso. O uso em exagero. Compara à atividade física. Se você já tem o hábito de ir para academia, de caminhar, de fazer uma atividade física, o seu corpo está naquele ritmo, você está aquecido. Agora, se você está acostumado a só entrar na internet e ficar ali rolando tela, tendo aquela sensação de recompensa imediata, né, que não é algo que você precisa focar, que você precisa, que demanda algo de você, né? O nosso cérebro, ele fica desaquecido, ele fica preguiçoso mesmo. E isso é muito ruim, gente. A gente vai emburrecendo, né? Nem sei se existe essa palavra, mas enfim, é isso aí, a gente vai emburrecendo. É muito importante que a gente tente resgatar esse hábito de ler, né? Eu não sei se o hábito é uma palavra certa, um termo correto pra gente usar aqui, porque hábito, não sei, você fala com relação a algo que não é necessário,
né? É um hábito, você cria um hábito, mas não é uma necessidade. Por exemplo, a leitura, para mim, eu não consigo me enxergar sem a leitura. Para mim não é um hábito, para mim é uma necessidade, né? Eu preciso ler. Então a gente perde muito com isso, né? Então sejam acima da média, né? Leiam, se informem. E, gente, não é muito, vocês viram, para ser considerado um leitor, um livro a cada 3 meses, beleza, vamos começar devagar. Eu acho que um dos principais passos é descobrir o tema que você gosta, né, de leitura, porque não adianta, eu gosto de romance, e aí eu vou pegar um livro de ficção científica. Muito provavelmente eu não vou gostar, né? Então, isso é uma coisa que você vai amadurecendo como leitor, e você vai entendendo, você vai enxergando qual é o tipo de livro que você gosta, o gênero literário que você gosta, né? E existem diversos. Então, acho que o primeiro ponto é isso, né? Você descobrir um tema que você goste. Uma outra sugestão, separe ali, isso já é super manjado, né? Várias pessoas falam, mas continuam tendo dificuldade, que determina um horário, né? Meia hora por dia, 20 minutos por dia, começa devagar, começa com calma para também não ser um peso, não ser uma atividade que vai desestimular. Pega ali aqueles 20 minutos, eu vou ler 20 minutos todo dia, eu vou desligar celular, eu vou deixar o celular em outro cômodo para não me atrapalhar e eu não cair na tentação de ficar ali olhando notificação. Comecem por livros pequenos. Eu tenho 5 meses, tem 1 ano que eu li meu último livro. Não vai pegar Os Miseráveis, né, que tem mais de 1.200 páginas para ler. Você vai começar, você não vai conseguir. Não que você não vá conseguir porque o livro não é bom ou porque não é nada. O livro é maravilhoso. É o meu livro, um dos meus favoritos aí da vida, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Mas começa com um livro menor, né? Por quê? Porque aí, conforme você vai vendo o resultado da leitura na sua vida, vai ser super satisfatório e você tem certeza que você vai querer ler mais. Falar, não, 20 minutos tá pouco pra mim, agora eu vou ler meia hora, vou ler 40 minutos, ou no final de semana, que é um pouco mais tranquilo pra mim, eu vou ler por 1 hora, que seja, né? Então eu trouxe 2 livros aqui pra deixar de sugestão pra vocês iniciarem, que um deles é o do Gabriel Garcia Marques, Crônicas de uma Morte Anunciada. É um livro fantástico, é um clássico, gente, mas é assim, um livro de uma fluidez. É um livro curto, deixa eu ver aqui, tem 157 páginas, tranquilo para começar a ler. É uma história muito envolvente, muito interessante. O próprio título aqui, então, não tem nem a spoiler, né, na verdade. Aqui o próprio título já diz que alguém irá morrer, né, Crônicas de uma Morte Anunciada, que alguém irá morrer, e na história todo mundo sabe que o sujeito, né, o personagem principal, que ele vai morrer, só ele que não. Ele é o único na cidade ali que não sabe que vai morrer. Mas enfim, fica aqui a sugestão. Eu vou deixar no link também da descrição do vídeo, para caso alguém se interesse para comprar. E um outro também que eu gosto de indicar, inclusive esse aqui eu dou bastante de presente, é Flores para Algernon. Também é um livro curto, 285 páginas, então é super tranquilo para começar, é uma leitura ok também, mas são livros maravilhosos que eu tenho certeza que vão enriquecer, que vai enriquecer o repertório e o vocabulário, vai te aguçar essa vontade da leitura, esse prazer da leitura. Outra sugestão também são essas assinaturas de clube de leitura, né, que você paga um valor mensal, ali paga uma mensalidade e você recebe na sua casa um livro todo mês. Eu quero abordar um pouquinho, explorar um pouquinho melhor esse assunto num outro vídeo, mas é também uma sugestão. Outra dica também que eu gosto, eu uso isso hoje em dia para escolher uma edição, né, de um livro que eu quero ler. Então, eu quero ler o Morro dos Ventos Uivantes, um exemplo. Eu tô na dúvida de qual editora que eu compro. O que eu faço? Eu entro lá na Amazon, vou lá na parte de e-book e escolho lá o livro, né? No caso que eu dei de exemplo ali, o Morro dos Ventos Uivantes. Eu coloco enviar uma amostra grátis e aí eu vou receber no meu Kindle. Não precisa ter o dispositivo, tá? Vocês não precisam ter o Kindle, né? Basta ter o aplicativo do Kindle no seu computador ou no celular, né? E aí o que você faz com essa amostra grátis?
Quando você clica ali, a Amazon ela vai te mandar, dependendo do tamanho do livro, você vai receber uma amostra grátis, que representa 10 ou 20% do total do livro. E aí você lê, vê se a linguagem te agrada, vê se o que você consegue perceber do tema ali, né, nesses 10 ou 20%, se é um tema que te agrada. E aí sim você compra o livro físico ou baixa ele em formato digital mesmo. Enfim, outra dica também, participar de clubes de leitura é muito interessante porque um acaba estimulando o outro, acaba sendo legal também e enriquecedor porque você vai conversar sobre a sua leitura, né? Você vai trocar ideia com os colegas sobre a leitura, isso é muito legal. Procure canais do YouTube que façam leituras. Tem o canal que eu super indico, que é o TLT, que é o canal da Tatiana Feltrin, maravilhoso, ela é uma exímia contadora de histórias, é fantástico, gente. Tenho certeza que se vocês começarem, vocês não vão parar, tá? Então, o importante é começar. E é isso. Fica aqui então o meu desafio para vocês. Vamos equilibrar melhor ali o nosso tempo de assistir televisão, ficar olhando no celular e vamos colocar uma leitura. Comecem, eu tenho certeza que vocês vão notar diferença na vida de vocês. Então, é isso. Vou ficando por aqui e vou deixar também uma dica de um filme. Não tem nada, não necessariamente vai ter a ver com leitura, né? Esse, no caso, tem, que é A Sociedade dos Poetas Mortos, um filme novíssimo, de 1990, mas é um filme muito bom, elenco também fantástico, e fica aqui a minha dica para vocês. Então, muito obrigada, tudo de bom e um beijo para vocês. Falou!